No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma estratégia que permite que você more aqui pertinho do Brasil, mas não precise nunca mais pagar qualquer imposto sobre a fonte de renda que você tem aí decorrente dos teus investimentos internacionais ou ainda do capital que você empreende e constrói no exterior. Eu estou falando do Programa de Residência Fiscal do Paraguai e no vídeo de hoje você vai entender as vantagens que esse programa te oferece. Ele é um país que sim, tem os seus problemas, tem um alto índice de corrupção, tem aí problemas econômicos até parecidos com o Brasil, de ordem social também, problemas com narcotráfico, mas o fato é que o Paraguai tem muitos pontos positivos também. Ele tem uma economia bastante aberta para o capital internacional, ele tem um sistema tributário extremamente interessante e ele pode ser um excelente destino para brasileiros que querem pagar menos impostos, fincar algumas raízes e conseguir aproveitar um pouco dessas vantagens. Até porque eles têm uma língua que é um tanto quanto parecida com a gente, né? O portunhol pode ser falado ali com várias facilidades e a cultura também não é tão diferente da nossa. E o custo de vida lá é muito mais barato do que o de grandes cidades do Brasil. Segundo um ranking da Go Banking Rates, entre 112 países que foram avaliados, o Paraguai tem o 8º custo de vida mais baixo. É mais baixo do que o das grandes cidades brasileiras. Com cerca de R$2.000 você consegue alugar lá por mês uma casa grande, bastante confortável, um pouco mais afastada dos grandes centros. Quer dizer, você consegue economizar também no custo de moradia, no custo de alimentação e no custo de energia, que é mais barato. E não por acaso que muitas empresas brasileiras resolvem se instalar lá. A cada 10 empresas estrangeiras que chegam no Paraguai, estima-se que cerca de 7 são empresas originariamente brasileiras. Então, o país tem chamado atenção sim. E o que me faz falar sobre o Paraguai no vídeo de hoje é mais precisamente o programa de residência fiscal que eles possuem por lá, que permite que você consiga morar lá sem pagar nada de impostos e ainda consiga uma maior privacidade bancária. Isso mesmo, privacidade bancária, uma vez que o Paraguai não é signatário de nenhum acordo de troca de informações fiscais, esses acordos internacionais que os países vivem fazendo. Então ele não vai trocar a informação da conta bancária que você tem lá com nenhum outro país. E se você quiser entender quais são esses acordos e quais são os países que trocam informação bancária, eu já fiz um vídeo ensinando você a descobrir como é que se faz isso e eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir depois. E além da privacidade bancária, lá no Paraguai você também consegue ter uma conta em dólares ou em guaranis, mas você provavelmente vai querer ter em dólares, e uma conta que pode ser aberta em grandes bancos que estão presentes lá, bancos internacionais como o Sudameris, que não está aqui no Brasil, o Citibank, que não está aqui no Brasil, o BBVA e por aí vai. Realmente eles têm um sistema bancário bastante robusto, o que torna bastante atrativo. Para abrir uma conta bancária no Paraguai, não basta você ir até lá com a sua identidade brasileira, não. Você vai precisar estabelecer a residência lá, ter uma carteira de identidade paraguaia mesmo, só então você vai conseguir fazer a abertura dessa conta. Mas veja, não é tão difícil assim fazer esse trâmite e eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso no longo desse vídeo. Mas antes então, vamos entender quais são as vantagens tributárias do Paraguai para você, pessoa física brasileiro que resolve estabelecer a sua residência fiscal por lá. E a vantagem é que possivelmente você não vai pagar mais impostos. O que acontece é que existem dois tipos de tributação diferente que vários países do mundo vão adotar algum deles. O primeiro tipo de tributação é o de fonte de renda mundial, no qual não importa aonde você está ganhando dinheiro, o país que você é residente fiscal vai ter interesse em te tributar. É o caso do Brasil, por exemplo. Não importa se você está ganhando dinheiro aqui ou no exterior, se você é residente fiscal no Brasil, o Brasil vai querer te tributar. Porém, além do regime de fonte de renda mundial, também existe o regime de fonte de renda territorial, no qual o país vai virar para os seus residentes fiscais e falar o seguinte: eu só estou interessado em te tributar em relação à renda que você ganhou da fronteira do nosso país para dentro. O que ganhou para fora, eu não estou nem aí, eu não quero tributar. E esse é o caso do Paraguai. Então, para quem é residente fiscal no Paraguai e está ganhando dinheiro no exterior,
o fisco do Paraguai não vai estar interessado em tributar, não. Se você mora lá e está fazendo trade nas bolsas de valores internacionais, está tendo ganho de capital, dane-se, o fisco do Paraguai não vai querer te tributar. Se você é residente fiscal lá e está trabalhando como engenheiro de software para uma empresa que está sediada na Europa, por exemplo, novamente, o fisco do Paraguai não vai estar interessado em tributar essa renda que você ganha aí na sua atividade. Realmente é muito interessante essa vantagem. E não para por aí não, porque mesmo a fonte de renda territorial, se você ganhar dentro do Paraguai, na pessoa física, o imposto lá tende a ser baixo. É 10%. E você consegue abater ainda diversos custos que você tem aí para compensar e não precisar pagar sequer esses 10% de imposto. Mas realmente é muito atrativo aos olhos de quem quer se estabelecer por lá. E para constituir essa residência fiscal no Paraguai, o processo é relativamente simples. Ele possui 3 etapas. A primeira delas é a emissão da cédula de identidade paraguaia. A segunda é a concessão da residência legal lá no Paraguai. E a terceira vai ser a tua inscrição no DGI, que é o órgão fiscal, como se fosse um CPF, que você vai estar inscrito lá como um pagador de impostos paraguaio. Feito isso, você já tem o status de residente de lá e já consegue, por exemplo, fazer a abertura de uma conta num banco de lá. Agora, para você fazer esses 3 processos, essas 3 etapas, você vai ter que cumprir com uma certa burocracia, alguns ativos que você vai... Uma papelada um tanto quanto chata, mas que com ajuda profissional esse procedimento se torna mais fácil. Além disso, você vai precisar ir até a cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, pelo menos 2 vezes para cumprir com as suas obrigações. E os documentos que você precisa providenciar para realizar esse processo são os seguintes: uma cópia da tua identidade brasileira e do teu passaporte, a tua certidão de nascimento, a tua certidão de casamento ou de divórcio também, uma foto sua com um fundo branco atrás, preferencialmente tirada por um fotógrafo, e uma cópia do seu diploma universitário. Tudo isso precisa ser autenticado, precisa ser apostilado. Aí com esses documentos em mãos, você consegue procurar alguém para te ajudar a tirar os próximos documentos que você vai precisar, que são documentos ali da frente paraguaia. Nós aqui da Capital Global, inclusive, temos parceiros lá que podem te ajudar nesse processo. Se você quiser entrar em contato com a gente, o link do nosso site e o nosso e-mail vão estar na descrição desse vídeo. Mas os documentos que a frente paraguaia, digamos assim, vai providenciar para você seguir com esse processo vão ser um certificado de residência no Paraguai, um certificado penal, que é como se fosse uma certidão de antecedentes, vai precisar de um certificado sanitário e alguns outros, aí, como uma certidão de histórico com a Interpol, algumas coisas assim. Junto com esses documentos que o pessoal lá do Paraguai consegue providenciar, aí a gente consegue fazer a aplicação para a tua residência lá. Esse trâmite leva, em média, 60 dias. A primeira, para entrar, você vai precisar ir lá uma vez para fazer a assinatura, né, do teu pedido de residência permanente, e depois você vai ter que ir lá numa segunda vez para retirar a tua cédula de identidade. Interessante, não é mesmo? Pode parecer um pouco complicado, mas essa burocracia é mais fácil do que parece. E considerando que você vai conseguir ficar sem pagar impostos depois disso, vai ficar bastante interessante aí do teu lado querer fazer algum processo desse, não é verdade? Agora, tenha em mente que você conseguir a residência fiscal no Paraguai não é o suficiente para você não pagar impostos. Você vai precisar também fazer a saída fiscal do Brasil. Se você não formalizar a saída fiscal do Brasil, você vai ficar com um status de dupla residência. Aí não adianta nada você não pagar impostos no Paraguai, você ainda vai precisar continuar pagando impostos no Brasil. Então você precisa acabar com esse problema aqui, parar de pagar impostos aqui, aí sim você vai conseguir viver sem qualquer imposto.